Olá, muito bom dia, olá para todos. Olá, meu amigo e minha amiga do Facebook, meu amigo e minha amiga do Instagram, aliás, do YouTube. Olá, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Muito bom dia a todos. Agora 10 horas, 1 minuto do dia 12 de março de 2023. Estamos chegando mais uma vez, meus queridos amigos. Hoje, com a graça de Deus, podermos estar falando mais um pouquinho das coisas concernentes ao Evangelho do Senhor Jesus. Hoje, vídeo de número 107, 107ª oportunidade que o Senhor, pela sua imensurável graça, nos dá de estarmos falando um pouquinho da sua palavra. Irmãos, hoje o tema é: estaríamos vivendo os últimos dias antes da grande tribulação? Mais uma vez, o título é uma pergunta, é um questionamento. Então, amigos, eu faço essa transmissão ao vivo, como sempre faço. Ela fica no meu perfil no Facebook, eu coloco em alguns grupos dos quais eu participo, o vídeo. Então, os amigos, se quiserem comentar, se quiserem acrescentar, discordar alguma coisa, podem colocar ali no Facebook em comentários. Eu coloco esse vídeo também logo após o término na íntegra lá no YouTube, no canal O Evangelho Segundo o Evangelho. Então você aí que assiste no YouTube, se quiser também compartilhar, se quiser ativar lá o sininho para ser notificado de vídeos novos que chegarem, se quiser compartilhar com amigos, curtir também, ajuda muito aí nessa humilde tarefa de estar divulgando a palavra de Deus e de estar divulgando a sã doutrina. Então vamos lá, dito isso, meus queridos, a pergunta do título é: estaríamos vivendo os últimos tempos ou os últimos dias antes da grande tribulação? Será? É uma dúvida que suscita a todos. Então, esse tema de escatologia, esse tema sempre ele suscita várias discussões, e os cristãos, principalmente, os crentes, tem pessoas que se dedicam muito a isso. De início, eu já posso dizer que eu não vou fazer aqui um estudo aprofundado de escatologia, porque seriam vídeos grandes, seriam temas complexos, não é bem o objetivo disso. Mas só para deixar algumas coisas claras mediante a palavra de Deus. Há uma turma, entre aspas, que vive desse tema, que adora esse tema, que tem obsessão por esse tema de escatologia dos últimos dias, tentando fazer datas, previsões da volta do Senhor Jesus. A volta do Senhor Jesus para o cristão é uma realidade, é uma certeza. A palavra de Deus nos afirma isso. Mas tem gente que tem obsessão por isso, tem obsessão pela grande tribulação, tem obsessão por esse assunto. E agora, com o advento da guerra na Ucrânia, isso ainda se acelerou mais. A Rússia é uma potência nuclear, então sempre existe aquela possibilidade de terceira guerra mundial, envolvendo potências nucleares com capacidade de aniquilamento da raça humana. Então, quando vem uma guerra desse tipo, embora que a guerra não seja uma guerra mundial ainda, sempre suscita as pessoas a estarem fazendo previsões e tentando adaptar profecias ou criando novas profecias a respeito da volta do Senhor Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre isso.
Mas essa guerra que está acontecendo, será que ela é uma das maiores? Pode ser? Será? Olha o que nos diz a palavra. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus 24, do 21 ao 22. Então, meus irmãos, a grande tribulação, como aqui a palavra nos diz, é uma grande aflição como nunca houve. Nunca houve. E aí fica uma reflexão. Já tivemos aflições maiores, guerras maiores do que esta? O mundo sempre esteve em guerra. O ser humano, ele é belicoso, ele tem instinto à guerra, ele tem instinto à inimizade com outros seres humanos. É da nossa índole. Então, o que é bom ratificar que o mundo sempre esteve em guerra, desde a sua criação, desde que Caim matou Abel, matando 1/4 da população mundial. Desde então, desde o crime de Caim, sempre o ser humano esteve envolvido em guerra. Nunca o mundo passou por uma paz constante, meus irmãos. É isso também que temos que ter atenção. No passado, tivemos a peste negra, lá na volta do ano 1400, que dizimou 1/4 da população do mundo, da população da Europa, melhor dizendo. 1/4 morreu da peste bubônica ou peste negra. E aí? Será que essas pessoas naquela época que vivenciaram isso, que perderam familiares possivelmente, eles deveriam estar pensando também, olha, é agora a volta do Senhor Jesus, o mundo está acabando. E aí temos também as duas guerras mundiais, a primeira e a segunda, as pessoas que vivenciaram aquilo ali, também possivelmente pensaram que era o fim, que era o início da grande tribulação, que eles estariam vivendo os últimos dias antes da grande tribulação. Então, a gente tem que ter esse discernimento, meus queridos. As pessoas que vivenciaram aquilo, talvez tivessem uma impressão até mais forte do que nós temos hoje da volta do Senhor Jesus, do início da grande tribulação. Então, a pergunta: estaríamos vivendo os últimos dias antes da grande tribulação? Olha o que nos diz a palavra. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Marcos 24, 36. E aqui uma pequena observação. O Senhor Jesus diz que somente o Pai sabe, mas o Senhor Jesus, como sabemos, também é Deus. Só que ali ele falou na condição de homem. Ele estava falando na condição de homem que era naquele momento, somente Deus. É claro que nós sabemos que o Senhor Jesus tem consciência do dia e hora que ele voltará. Mas naquele momento, naquele contexto, ele estava falando como homem. Então, só para deixar isso esclarecido. Então, meus queridos, uma constatação que a gente vive no meio cristão hoje, pelo menos daqueles que professam ser cristãos. Há muitas pessoas que esperam mais a grande tribulação, mais o aparecimento do anticristo,
do que esperam o próprio Cristo. Isso é uma constatação que nós podemos fazer, meus queridos. Então, as pessoas têm, como eu falei no início da transmissão, tem uma certa obsessão por quem será, de onde aparecerá o anticristo, quando começará a grande tribulação. E vou dar um exemplo assim, bem simplista para vocês. Se você mora num sítio afastado das grandes cidades, um local meio remoto, ouve no rádio a notícia que naquele local próximo ao seu sítio foi visto 2, 3 ladrões e assassinos muito perigosos. E você vai ficar com medo, é lógico. Mas a notícia também disse que a polícia estava ali à caça deles. Você vai, por medida de proteção, fechar bem a sua casa, no seu sítio, se proteger. Mas a pergunta que eu faço, você vai esperar primeiro a polícia chegar e dar proteção para você? Ou vai esperar o ladrão, os assassinos, os ladrões? Quem você esperaria primeiro? A polícia que lhe dará proteção ou os assaltantes? É óbvio que você espera que a polícia chegue primeiro. É isso. Então, o cristão, meus irmãos, aquele genuíno cristão, ele deve esperar primeiro a volta de Cristo. Esta é a principal notícia, meus irmãos. O evangelho, a palavra evangelho, é boa notícia, é boa nova, é novidade. Então, a novidade, a boa notícia é que nós temos que esperar o Cristo, o nosso Salvador, o Cordeiro de Deus, anterior à grande tribulação, anterior ao aparecimento do anticristo. Então, para aqueles ainda talvez que não saibam, a igreja será tirada do mundo antes do começo da grande tribulação. Inclusive, meus queridos, eu fiz um vídeo, acho que umas 2, 3 semanas, chamado O Arrebatamento, no qual eu dou um embasamento bem, modesta parte, bem grande, um embasamento bíblico, provando e indicando que a igreja sairá do mundo, será tirada do mundo pelo próprio Senhor Jesus anterior ao começo da grande tribulação. Inclusive eu vou deixar aqui nos comentários no Facebook o link do YouTube com o vídeo, e aí no próprio YouTube também eu vou deixar o link do vídeo chamado O Arrebatamento. Aquele que quiser, assista, lá tem um detalhamento maior de porquê, de como a palavra nos fala que a igreja sairá anterior da grande tribulação, do começo. Olha o que nos diz a palavra. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir, estar com Cristo, porque isso ainda é muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Filipenses 1, do 23 ao 24. E aí, Paulo está nos falando aqui, na sua carta à cidade de Filipo. Paulo estaria mais ansioso pela grande tribulação ou mais ansioso para estar com Cristo? É óbvio que ele está declarando que está mais ansioso para estar com Cristo, meus irmãos. E isso que nós temos que nos conscientizar. O cristão espera Cristo, não a grande tribulação, não a volta, o aparecimento do anticristo. O cristão espera o seu Senhor. Nós somos a igreja, somos a noiva. E a noiva espera não a catástrofe, espera o noivo. Ok, meus queridos? Mas então, como o título de hoje é uma pergunta, estaríamos vivendo os últimos dias antes da grande tribulação? Qual é a resposta? Não existe resposta exata. A palavra de Deus não nos revela. Vou repetir o versículo que eu falei antes, em Mateus 24, 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu,
mas unicamente meu Pai. Mateus 24, 36. Como sabemos, então, meus queridos, a grande tribulação culminará com a volta de Cristo à Terra. Esse período durará aproximadamente 7 anos, conforme profetizou o Daniel, lá em Daniel 9, 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, Messias ou príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas as ruas e o muro se edificarão em tempos angustiosos. Daniel 9, 25. Então, sobre o atual contexto do que nós estamos vivendo hoje, não tem como nenhum cristão que segue essa doutrina afirmar: olha, é hoje, é amanhã, é daqui um ano a volta do Senhor Jesus. Não tem como dar datas. Mas existem indícios são coisas que nos levam a crer em alguma coisa, mas não são confirmações, são indícios. Muito usado aí no jargão da justiça, dos tribunais, indícios. Então, o que nós estamos vivendo hoje? Que nós vivenciamos há pouco, agora já está passando, a pandemia. O que a pandemia tem de diferente que produziu um resultado no mundo todo? Todo o mundo seguindo uma mesma ordem. Eu aqui, você aí, estávamos aí em alguns lugares ainda estão usando máscaras, passando álcool gel, se vacinando. Lá no Oriente, lá nos países islâmicos, lá no Japão, na Índia, na China, em qualquer lugar, em qualquer recanto do mundo, as pessoas estavam usando máscara, passando álcool gel e se vacinando. Ou seja, o mundo convergiu para uma ideia só, o mundo convergiu para um pensamento. Talvez, se nós analisarmos a história passada, nunca houve isso. Então, isso pode ser um ensaio, Satanás fazendo um ensaio do que virá futuramente. Olha o que nos diz a palavra: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal da mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse 13, do 16 ao 17. Então, há sinais, há indícios, e talvez nós estejamos passando por um ensaio do que será a grande tribulação. Então, meus amigos, é preciso um entendimento. Hoje nós estamos vivendo o chamado parênteses profético. As profecias se encerraram lá com a vinda de Cristo e sua ascensão, ressurreição e ascensão. Abriu-se um parênteses, do qual a igreja, que somos nós, a igreja é uma coisa, Israel é outra, profecias da igreja são uma, profecias para Israel são outra. É preciso entender as dispensações, muito importante. Então nós estamos vivendo o período desse parênteses. Quando a igreja for arrebatada, quando o Senhor Jesus vier nos buscar, isso não tem data, absolutamente não tem data certa, esse parênteses vai ser fechado e aí começarão novamente as profecias a se realizarem. Para Israel, da grande tribulação, da vinda do anticristo. Então é isso que nós temos que ter, esse discernimento. Parênteses, as profecias estão como aquela tecla pausa, você está pausada, vai ser tirado a pausa das profecias após sermos levados
pelo Senhor Jesus, após a sua igreja, a sua noiva, ser tirada do mundo. Então, meus irmãos, olha o que nos diz a palavra. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Então o Senhor Jesus aqui fala para Pedro da futura criação da igreja. Futura, edificarei. Significa que a igreja ainda nos evangelhos, nos 4 evangelhos, não existia. Por isso que eu falo que nós estamos passando por um período de um parênteses profético, que se fechará, repetindo, após a igreja ser tirada da terra. Então, meus queridos, já indo para o final, o livro de Apocalipse nos dá um detalhamento bem grande de como serão as coisas na grande tribulação. Só que assim nós temos que dividir o livro de Apocalipse. A igreja no livro de Apocalipse é tratada até o capítulo 3. Do capítulo 3 ao 19 é grande tribulação, é Deus tratando com o mundo, é o Senhor Jesus vindo julgar as nações, é as promessas feitas a Israel sendo cumpridas. Lá no capítulo 19, a igreja voltará dos céus com o Senhor Jesus. Ela só volta a ser tratada lá. Dispensações, igreja e Israel, são coisas distintas, meus irmãos. Então, para nós finalizarmos, já estamos em 22 minutos de vídeo aqui, para nós finalizarmos a mensagem principal, a mensagem cerne, que eu queria modestamente deixar para vocês, e a mensagem que a palavra de Deus nos traz, que a Bíblia Sagrada nos traz, é essa. O cristão deve esperar a Cristo, não a grande tribulação, não o aparecimento do anticristo. O cristão anseia e espera por Cristo. A noiva anseia e espera pelo noivo, pelo Senhor, pelo Cordeiro de Deus, pelo Cordeiro puro e imaculado, que se ofereceu em holocausto por nós, por mim e por você. Esta é a mensagem principal, este é o Evangelho, esta é a boa notícia, meus irmãos. Olha que nos diz a palavra: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também aos que em Jesus dormem, estão mortos, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Isso está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 14 ao 17. É lá que o Senhor vem nos encontrar. Não vai ser nas mazelas da terra, da grande tribulação. É lá no céu que o Senhor vai nos encontrar, vai nos resgatar. Mais uma vez, ratificando e repetindo, meus queridos, o cristão espera a Cristo e não a grande tribulação. E ele não fica também atribulado esperando a grande tribulação. Ele tem a certeza no coração que o Senhor virá. Um dia o Senhor virá. Se partirmos antes da sua volta, estaremos com ele. Se estivermos aqui ainda na sua volta, ele nos resgatará. Essa é a certeza que nós temos que ter. Em uma possibilidade ou outra, sempre o nosso destino já está assegurado.
estar com o Senhor Jesus. Antes de qualquer fato trágico, antes de